Salve, gente! Olha, essa semana eu acabei me deparando com uma palestra do espetacular autor israelense Yuval Harari, que eu adoro. E como eu disse anteriormente em outra postagem, ele escreveu o Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. E hoje eu vou reproduzir aqui um trecho aqui para vocês a título de conhecimento, de curiosidade e ao mesmo tempo um alerta, um tanto quanto perturbador, porém muito real. E ele diz o seguinte: nós somos provavelmente uma das últimas gerações de Homo sapiens. Dentro de um século ou dois, a Terra será dominada por entidades que são mais diferentes de nós, dos neandertais ou dos chimpanzés. Nas futuras gerações, aprenderemos como fabricar corpos, cérebros e mentes, e este será o principal produto da economia do século XXI. E não mais a indústria têxtil ou de veículos ou de armas, mas de corpos, cérebros e mentes. Como exatamente se parecerão os futuros mestres do planeta? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. Os que controlam os dados não só controlam o futuro da humanidade, mas o futuro da própria vida. Porque hoje os dados são as posses mais valiosas do mundo. Nos tempos antigos, a terra era a posse mais importante, e muita terra ficou concentrada em poucas mãos, e a humanidade se dividiu entre aristocratas e plebeus. Então, na era moderna, nos últimos 2 séculos, as máquinas substituíram a terra como o bem mais importante, a tal Revolução Industrial, e muitas das máquinas novamente se concentraram na mão de muito poucas mãos, e a humanidade se dividiu em classes capitalistas e proletários. Agora, os dados estão substituindo as máquinas como o bem mais importante. E se muitos dados se concentrarem em poucas mãos, a humanidade se dividirá não em classes, ela se dividirá em espécies. Agora, por que os dados são tão importantes? Eles são importantes porque chegamos a um ponto em que nós podemos hackear não apenas computadores, nós podemos hackear seres humanos e outros organismos. Mas o que você precisa para hackear um ser humano? Você precisa de 2 coisas. Você precisa de muito poder de computação e você precisa de muitos dados, especialmente dados biométricos, não apenas dados sobre o que eu compro, onde vou, mas dados sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo, dentro do meu cérebro. Até hoje, ninguém tinha o poder de computação. Para tanto, os dados necessários para hackear a humanidade, mesmo que a KGB soviética ou a Inquisição espanhola seguisse você por toda parte 24 horas por dia, assistindo a tudo que você faz, ouvindo tudo que você diz, eles ainda não tinham o poder de computação e o conhecimento biológico necessários para entender o que estava acontecendo dentro do seu corpo e da sua mente. E entender como você se sente, o que pensa, o que deseja. Mas isso agora está mudando por causa de 2 revoluções simultâneas. De um lado, os avanços da ciência da computação, e especialmente o surgimento de aprendizado de máquinas, da inteligência artificial. Eles estão nos dando o poder de computação necessário, ao mesmo tempo os avanços na biologia e especialmente da ciência do cérebro. Eles estão dando o entendimento necessário, o entendimento biológico. Você pode resumir 150 anos de pesquisa biológica desde Charles Darwin em 3 palavras. Organismos são algoritmos e estamos aprendendo como decifrar esses algoritmos. Agora, quando 2 revoluções se fundem, quando a revolução da tecnologia, da informação, se funde com a revolução da biotecnologia, o que você obtém é a capacidade de hackear seres humanos. E talvez a invenção mais importante para a fusão da Infotech com a biotecnologia seja o sensor biométrico que traduz os processos bioquímicos do corpo no cérebro em sinais eletrônicos que um computador pode armazenar
e analisar. Assim que você tiver informações biométricas suficientes e poder de computação suficiente, você pode criar algoritmos que me conhecem melhor do que eu me conheço. Quando você navega na internet, quando você assiste vídeos ou verifica a sua rede social, os algoritmos vão estar monitorando os seus movimentos oculares, sua pressão arterial, sua atividade cerebral, e eles saberão que eles podem dizer à Coca-Cola, por exemplo, se você quiser vender para uma pessoa dessas uma bebida açucarada, não use o anúncio com uma garota sem camisa. Use o anúncio com um cara sem camisa. Você nem vai saber que isso estava acontecendo, mas eles vão saber. E essa informação valerá bilhões. Uma vez que temos algoritmos que podem me entender melhor do que eu mesmo, eles podem prever meus desejos, manipular minhas emoções e até mesmo tomar decisões em meu nome. E se não formos cuidadosos, o resultado pode ser o surgimento de ditaduras digitais. No século XX, a democracia geralmente superou a ditadura. Por quê? A democracia era melhor no processamento de dados e na tomada de decisões que costumávamos pensar sobre a democracia, né? Nas ditaduras, em termos éticos e políticos. Mas, na verdade, são dois métodos diferentes. Para processar a informação, a democracia processa de uma forma mais distribuída. Ela distribui a informação e o poder de tomar decisões entre muitas instituições e indivíduos. A ditadura, por outro lado, concentra toda a informação e poder em um lugar só. Dadas as condições tecnológicas do século XX, o processamento de dados distribuído funcionou melhor do que o processamento de dados centralizado, que é uma das principais razões pelas quais a democracia superou as ditaduras e, por exemplo, a economia dos Estados Unidos superou a economia soviética. Mas isso é verdade apenas sobre a ótica tecnológica única do século XX. No século XXI, a nova revolução tecnológica, especialmente a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas, eles podem balançar o pêndulo na direção oposta e podem tornar o processamento de dados centralizado muito mais eficiente do que o processamento de dados distribuídos. E se a democracia não puder se adaptar a essas novas condições, os humanos viverão sob o domínio de ditaduras digitais. E já presentes, nós estamos vendo a formação de regimes de vigilância cada vez mais sofisticados em todo o mundo, não apenas por regimes autoritários, mas também por governos democráticos. Os Estados Unidos, por exemplo, estão construindo um sistema de vigilância global, enquanto o meu país, natal, Israel, está tentando construir um regime de vigilância total na Cisjordânia. Mas o controle de dados pode permitir que as elites humanas façam algo ainda mais radical do que apenas construir ditaduras digitais, hackeando organismos. As elites podem ganhar o poder de reproduzir o futuro da própria vida. Uma vez que você pode hackear algo, geralmente também pode projetá-lo. Se de fato conseguimos hackear e projetar a vida, esta não será apenas a maior revolução da história da humanidade. Esta será a maior revolução da biologia desde o início da vida, 4 bilhões de anos atrás. Por 4 bilhões de anos, nada fundamental mudou nas regras básicas do jogo da vida. Toda a vida, por 4 bilhões de anos, dinossauros, amebas, tomates, humanos, toda a vida estava sujeita às leis da seleção natural e às leis da bioquímica orgânica. Mas agora isto está prestes a mudar. A ciência está substituindo a evolução pela seleção natural, pela evolução pelo design inteligente, e não o design inteligente de algum deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente. E o design inteligente de nossas nuvens, a nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft, essas são as novas forças motrizes da evolução. E, ao mesmo tempo, a ciência pode permitir a vida, depois de ser confinada por 4 bilhões de anos, para o reino limitado
dos compostos orgânicos, a ciência agora pode permitir que a vida se transforme no real inorgânico. Então, após 4 bilhões de anos de vida orgânica, moldada pela seleção natural, estamos entrando na era da vida inorgânica, moldada pelo design inteligente. É por isso que a propriedade de dados é tão importante. E se não o regularmos, uma pequena elite pode vir a controlar não apenas o futuro das sociedades humanas, mas moldarem as formas de vida no futuro. Yuval Harari. Eu vou tomar um Rivotril de novo, tá? E na semana que vem eu volto. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Ah, Deus!